Sejam bem-vindos, caros estudantes, à nossa 10ª aula, a saúde mental durante e após a pandemia da Covid-19, parte 2. O que nós trataremos nessa aula diz respeito a uma série de elementos psicológicos que aqui serão abordados a partir de duas categorias diagnósticas para que a gente possa exemplificar essa experiência emocional, psicológica durante e após a pandemia da Covid-19. Então, genericamente, nós estaremos aqui falando de saúde mental, mas nós vamos aprofundar a partir de dois diagnósticos. O primeiro é o de depressão, o segundo é de transtorno de estresse pós-traumático. Devemos utilizar os critérios a seguir para determinar se uma reação psicossocial é persistente, se tem maior gravidade e se deve receber atenção especial de profissionais de saúde. Portanto, nós devemos buscar atendimento em serviços como CAPs, postos de saúde e hospitais, especialmente após a pandemia da Covid-19. Isso não quer dizer que a gente não possa recorrer a esse serviço agora, mas é fundamental que a gente perceba essas nossas reações nesse período e também após a pandemia. O que a gente chama de CAPS? Muita gente pode não conhecer qual é o significado dessas três letrinhas, mas é o Centro de Atenção Psicossocial, onde nós vamos encontrar um conjunto de profissionais especializados na abordagem, no diagnóstico e no tratamento em saúde mental. Os critérios diagnósticos a seguir são facilmente encontrados por vocês na internet se vocês decidirem fazer pesquisas sobre os temas que eu vou abordar. Lendo e aplicando esses critérios, você poderá apenas ter um pouco mais de clareza do que pode estar passando, do que você pode estar passando nesse momento, ou tentar aproximar-se das experiências de outras pessoas. De forma alguma, você estará realizando um diagnóstico em saúde mental, seja ele um diagnóstico psicológico ou um diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico só ocorre na situação clínica com profissionais treinados e formados e especialistas na abordagem desta condição de saúde e dos processos de doença que nós podemos vivenciar. Como indicadores iniciais, nós devemos também avaliar suas intensidades. Então, tudo que vai ser apresentado nos diagnósticos que vão surgir nos próximos slides, eles estão compostos por sinais psicológicos. Esses sinais devem ser percebidos em sua intensidade, em sua magnitude também. Primeira informação: os sintomas devem ser persistentes, duradouros e contínuos. Aquela sensação que eu tenho deve ser uma sensação continuada, ela não pode ser algo de momento. Segundo, nós devemos perceber o sofrimento intenso. A sensação que eu tenho deve ser forte e parece que eu não consigo controlá-la. Terceiro, estas sensações comprometem o nosso funcionamento social. Nós evitamos as pessoas e as situações, os eventos sociais, e nós avaliamos que nossa capacidade produtiva foi afetada de algum modo. Nós percebemos mudanças em nosso comportamento. Para realizar diagnóstico em saúde mental, nós temos duas referências fundamentais. A primeira é a CID-10, a segunda é o DSM-5. O CID-10, a classificação de transtornos mentais e de comportamento, é um capítulo da Classificação Internacional de Doenças. É organizado e publicado por um grupo de profissionais, de cientistas, vinculados à Organização Mundial de Saúde. Atualmente já está pronta uma nova revisão da Classificação Internacional de Doenças do capítulo Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento, já numerado como CID-11. Ainda não foi publicado no Brasil. A segunda referência é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua 5ª edição, organizado e publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. De modo geral, os diagnósticos tomam como referência a Classificação Internacional de Doenças, a CID-11. Especialmente no SUS, essa é a referência básica e fundamental para que profissionais de saúde
médicos e outros profissionais emitam diagnóstico, tomando como referência os critérios que estão presentes na classificação. No entanto, a título de ampliação e de possibilidade de estabelecer outras referências de leitura, vou tomar como referência aqui o DSM-5, que é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. O que vocês vão observar é que algumas informações da aula anterior e até mesmo de aulas anteriores retornarão nesses slides, retornarão nesta aula, quando a gente vai abordar de maneira um pouco mais aprofundada o diagnóstico em saúde mental. Então, muitos elementos que apareceram anteriormente retornarão aqui como referência para que a gente possa compreender o nosso funcionamento psicológico e um processo de adoecimento que pode estar em curso nas nossas vidas. Transtorno depressivo maior, quais são os critérios diagnósticos? Tem letra A e letra B. Letra A, 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, quando eles não estavam presentes. Pelo menos um dos sintomas deve ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Letra B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então a gente tem humor deprimido, perda do interesse ou do prazer em realizar certas atividades, por exemplo, e a gente vai observar isso, os efeitos disso nas nossas atividades do cotidiano, nas nossas interações do cotidiano. Então a gente tem sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, nas atividades profissionais ou em outras áreas, em outras situações sociais de interação social. Letra C. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Então eu não posso estar sentindo um humor deprimido, uma tristeza, uma perda do interesse, um determinado sofrimento, porque eu tomei uma medicação ou porque eu tenho um ou outro diagnóstico que já foi atribuído por mim, por um profissional médico. Letra D. A ocorrência desse episódio depressivo maior não é mais bem explicada por qualquer tipo de transtorno mental. Letra E. Nunca houve um determinado episódio maníaco ou hipomaníaco presente na minha história. Então eu nunca tive nenhum tipo de crise, nenhum tipo de sofrimento exagerado, nenhum tipo de descontrole emocional em que eu precisei, por exemplo, de uma internação. Esse episódio depressivo, ele tem uma história particular e uma gênese, uma origem que não pode ser atribuída ao uso de determinada medicação, um diagnóstico anterior ou um outro transtorno mental. O humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Alguém, ou eu digo, ou alguém me fala, que se sente triste, que se sente vazio, que se sente sem esperança, ou por uma observação feita por outras pessoas. Alguém diz que eu pareço que estou choroso. Em crianças e em adolescentes, a gente pode reconhecer um humor irritável. 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias. Isso pode ser indicado ou identificado por um relato subjetivo, eu digo isso, eu penso isso, eu falo isso, ou por uma observação feita por outras pessoas. As pessoas me observam e percebem o meu desinteresse, o meu desprazer em realizar certas atividades durante o dia, na maior parte dos dias da semana. 3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou redução ou aumento de apetite quase todos os dias. No caso das crianças, a gente deve considerar o insucesso em obter o ganho de peso que seria esperado. De repente, a criança não se alimenta bem,
de repente a criança altera o seu padrão de funcionamento e a gente percebe esses efeitos no corpo da criança. Esses dois indicadores, ganho de peso e perda de peso, devem ser observados com muito cuidado. 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias, muito sono ou pouco sono ou nenhum sono. O diagnóstico em saúde mental e o diagnóstico de um quadro de depressão, ele pede, como em muitas situações clínicas, que se observe a pessoa, que nós possamos observar nós mesmos e observar as pessoas que estão ao nosso redor. Profissionais de saúde especializados no diagnóstico e no tratamento em saúde mental, eles se comunicam com os pacientes, eles observam os pacientes, eles colhem informação a partir dos familiares desses pacientes. É importante que a gente compreenda que o quadro depressivo, ele indica um determinado sofrimento, e esse sofrimento não é abstrato. Embora a gente fale em saúde mental, em saúde psicológica, como a gente costuma brincar, isso não é psicológico, ou isso seria psicológico porque tem a ver apenas com a sua mente. E se tem a ver com a sua mente, isso não seria real. Isso é coisa da sua cabeça. Na verdade, há uma conexão e uma estreita relação entre corpo e mente. Essa separação não tem sentido. O item 5 trata exatamente disso, uma agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. As pessoas percebem e a gente fica mais devagar e nós nos percebemos mais lentos, com a capacidade reduzida de reagir aos estímulos da realidade, os estímulos, os acontecimentos e os comportamentos das outras pessoas, os sinais comportamentais delas. 6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos os dias. Então eu tenho a sensação, o sentimento, claro, que eu me percebo como um sujeito inútil, ou que eu me sinto culpado por algo, ou que me percebo como alguém, um sujeito inapropriado quase todos os dias. É como se não existisse legitimidade em ser quem eu sou. Esse também é um indicador importante para o diagnóstico da depressão. 8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, por relato subjetivo, por um relato pessoal ou pela observação feita por outras pessoas. Então eu também sou afetado nas minhas capacidades cognitivas. Prestar atenção, estudar, ler com cuidado, analisar, são tarefas e ações que serão prejudicadas, que sofrerão prejuízos num quadro depressivo. 9. Pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida. É importante que a gente considere que o tema do suicídio, como já foi dito anteriormente, ele é muito delicado. Então, pessoas que fazem um relato de uma ideação suicida, de uma intenção de cometer suicídio, não devem ter esta sua manifestação, este seu comportamento negligenciado.